Fala galera investidora, beleza? Tô aí agora trazendo mais um vídeo para o canal, mais um resumo de um relatório de um ativo. E se você investe, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já habilita aí as notificações para não perder as novidades. E assiste o vídeo até o final, porque eu posso estar trazendo informações que não estão nem no próprio relatório. E já aproveita também, e deixa a sugestão de vocês aí de qual ativo vocês gostariam que eu tivesse fazendo análise. Valeu, galera! Fala pessoal, bora falar hoje aí do JPPA11, relatório gerencial de 10/7. Vamos estar dando uma passada aí no fundo e ver o que mudou, o que não mudou, como é que ele se comportou nesse mês aí. Então aí com relação ao valor da cota, tá estabilizado, vê que desde de janeiro desse ano aí até agora, basicamente os 6 meses aí, ele só teve essa queda aí num período de alguns dias aí, na verdade, né? Nesse meio do gráfico onde eu coloquei o X. Então aí a cota está estabilizada. Com relação aos indicadores do fundo aí nesse mês, no momento dessa gravação, a cota está em R$ 97,32. O yield dele em 12 meses aí está em 18,5. Ainda está pagando tá com a média de yield boa. O P sobre VP está um pouquinho de nada descontado, quase no valor justo. Tá com a liquidez média diária boa. Não teria problema para vender nem comprar as cotinhas aí. E a valorização dos últimos 12 meses está em 12%. Ou seja, está com bons indicadores aí para esse mês. Com relação aos indicadores de mercado, esse aqui é o gráfico que o fundo forneceu aí para gente. O JPPA11 ele conseguiu ficar acima do CDI, se manteve aí valorizado. Galera, antes da gente continuar, se esse conteúdo estiver sendo agregador para vocês, então dá uma força pro teu camarada aqui. Já se inscreve no canal e aciona aí a notificação para vocês não perderem os próximos conteúdos. Valeu! Com relação ao demonstrativo de resultado desse mês, foi um demonstrativo de resultado bom. Para o mês de junho aí, a receita continuou maior que as despesas, mas se comparado a maio, ele fez um pouco menos de receita. Se comparado a maio, ele fez um pouco mais de despesa, mas nada também alarmante. Com relação à distribuição, a gente vê que o resultado por cota e o que ele distribuiu nesses últimos 3 meses aí sempre acabou sendo maior do que ele distribuiu mais do que ele teve como resultado, né? Mas ele tem conseguido fazer isso porque ele tem feito algumas reservas. A gente vai ver isso mais para frente. Mas no geral o resultado foi bom. E esse aqui é o gráfico que eu comentei aí anteriormente sobre os acúmulos de reserva, né? A gente vê no quadrado vermelho aqui na direita, que foram os 3 meses aí que ele distribuiu mais do que ele teve como resultado, mas em compensação nos quadrados verdes que eu marquei para trás, foram os meses que ele gerou mais resultado e distribuiu menos. Então foi o mês que ele conseguiu ter reserva de emergência, né? Ter acúmulos aí no que ficou sobrando com relação ao que ele juntou e ao que ele distribuiu. Então ele consegue fazer no final de algum mês aí que se der, porventura der algum ruinzinho aí, ele consegue fazer uma inteira dessa reserva de emergência para estar inteirando a cota da galera aí. Ele tem conseguido administrar bem isso aí. Para esse mês de junho não sobrou reservas. Aqui sem muito mistério, com relação à distribuição e o percentual de yield por acúmulo aí. No mês de junho ele acumulou um yield de 16,36%. Teve uma redução, na verdade, de maio para junho, né? Mas foi ponto percentual, coisa besteira. No geral, ele vem mantendo o mesmo padrão de distribuição, basicamente. Agora, começando já entrando um pouquinho na parte de portfólio do fundo e comparando esse relatório com o relatório passado, a gente vê pequenas mudanças de investimento, mas ocorreram, né? Ou seja, do mês passado para cá, o setor de varejo e o setor de incorporação,
eles deram uma subidinha aí de 3% cada um, comparado ao relatório passado. Aí dessas partes de portfólio do fundo, eu já acho muito interessante esse relatório do JPPA11. Se comparado a outros relatórios aí de fundo de mesmo segmento, eu acho bem interessante que ele faz algumas. Ele dá algumas informações que são bem úteis para a gente que quer investir e que outros relatórios você não vê, né? Então, desse gráfico todo aqui que eu tô exibindo agora, nesse momento aqui, essas coluninhas que eu marquei de vermelho são as que eu considero mais importantes, né? O percentual de participação de lucro de cada CRI que ele tem no portfólio no fundo. Aí, se eu olhar ali, eu só marquei um quadradinho vermelho lá embaixo, que é desse Desco aí, que eu também marquei no relatório passado. E tirando ele, você vê que o fundo é basicamente equilibrado, né? É uma coisa boa. O duration dele tem uma média de 3,3 anos aproximadamente, que é o tempo que o cara investe e tem como retorno. Então isso também é bom. O, a maioria dos CRs do portfólio é corrigido por IPCA e tá numa média também de 8 a 10 a correção, né? Ou seja, tem um spread bom de correção. Esse slide aqui é um dos que eu acho mais interessante. Na gravação do vídeo passado, eu comentei sobre a necessidade que o JPPA11 tinha de estar diversificando melhor o portfólio dele, tá diluindo alguns CRIs aí, porque tava bastante concentrado. E aí você vê a organização do fundo, né? Do mês passado para cá, eu fiz essas anotações agora do que mudou. E você vê que realmente o fundo tá se organizando, tá se padronizando. E se ele continuar nessa pegada de tá fazendo essa rotatividade de CRIs, ele vai longe, né? O indicador do lado aí, o LTV, ele mostra o quanto o fundo está exposto, né? A determinadas CRIs. Do mês passado para cá, a zona mais perigosa ali, que é maior que 85%, ele deu uma subida de 12%, mas aí não tem muito jeito, porque o fundo vai ter que acabar investindo mais em alguns RI que ele acredita mais. Mas o mais importante são os três para baixo que eu marquei, né? A zona de 58% a 67% diminuiu 10%. A zona de 50% a 58% diminuiu 13,9%. Agora, o mais interessante é a zona menos perigosa, né? Que tem o risco de menor que 50%. Esse subiu 16,3%. Então você vê que o fundo ele tem feito investimento de um lado, tem tirado do outro, de maneira que ele tem diluído a carteira, né? E aí são as marcações vermelhas que eu fiz do outro lado. Esse indicador LTV, ele consolida toda aquela marcação vermelha que eu fiz as duas colunas ali do lado ali. Então o fundo está se organizando e o fundo está crescendo com relação a isso, né? É algo importante para a gente ver, para a gente estar observando, né? Principalmente em fundo de CRI. Se ele está mantendo o padrão de estar diversificando, de tá tendo alguns cuidados para não tomar aí golpe de crédito, né? E aqui, sem muito mistério, aqui mostra a qualidade do crédito que os CRIs do no portfólio do JPPA11 tem, né? E aí eu marquei num quadrado vermelho ali onde está a maior parte do portfólio, como está classificada a maior parte do portfólio do JPPA11, né? Que está de adequada a excepcional, como qualidade de crédito. Então, assim, ele está com bons CRIs na carteira, né? E aqui vai a consideração final sobre o JPPA11. Tem bons CRIs na carteira. Os duration dos CRIs são curtos e a correção pelo IPCA tá boa, tá com um spread bom. No mês passado, o retrasado, ele começou a fazer parte do índice Infix, né? Então, vale a pena mencionar isso aqui de novo, porque é um ponto de reconhecimento para o fundo. Ele tem diversificado, ele consegue diversificar bastante, né? Sendo o fundo desse segmento de CRI, que é bem exposto com essa questão de crédito. E
tem feito manutenção na carteira, né? E com essa, como eu mostrei para vocês hoje aí, ele tem feito essa diluição lá dos CRIs aí, e isso diminui o risco de crédito dele, né? Mais nesse período aí de Selic alta e tudo mais. Então é isso. E se você vai investir, não esquece de diversificar.